Bom dia, meninas! Quinta-feira, 12º dia do nosso desafio, 12º dia sem doce. Tá sendo muito bom ver a mão de Deus durante esse processo, né? E hoje a gente vai ter mais um momentinho com Ele, mais uma palavra, mas vamos começar orando primeiro. Pai, nós gostaríamos de te agradecer porque foram 12 dias já dentro do seu plano, dentro da sua presença, Senhor, fazendo alguns exercícios que nos convidam a voltar nossos olhos para Ti. Eu te agradeço porque o Senhor preparou esse desafio de forma cuidadosa para cada uma de nós que está aqui. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa conduzir o nosso coração para aquilo que a gente precisa, que o Senhor possa conduzir a nossa mente para que ela seja moldada e moldada pelo Senhor, Pai. Que nos tempos difíceis nós possamos lembrar do Senhor, da sua fidelidade, da sua misericórdia, que nós possamos entregar verdadeiramente a nossa confiança no Senhor, que é o único que não vai nos decepcionar, que é o único que vai nos amar da forma que a gente precisa ser amada. Deus, nos ajuda porque nós somos falhas, nós temos inúmeras dificuldades, inúmeros desafios, mas eu sei que são nesses desafios que o Senhor se manifesta e nós pedimos a sua manifestação, que essa mensagem seja entregue da forma que ela precisa para cada uma que esteja aqui, que o Senhor abençoe a casa, a caminhada de cada uma que esteja aqui, que nada que for falado aqui seja em vão, Deus, que a sua palavra possa penetrar no coração de cada uma que está aqui ouvindo, em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje está em Deuteronômio 31:6, eu vou ler para vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará nem os abandonará. E esse texto, ele mostra muito o cuidado e o amor de Deus quando a gente está passando por algum momento difícil, né? Deus já havia tirado eles do Egito, da escravidão do Egito, eles já tinham passado 40 anos no deserto, para chegar até a terra prometida, que era o destino final deles, que era uma terra abundante e próspera. Mas, para eles chegarem até a terra, eles precisaram fazer essa travessia no deserto, né? Chegando na terra, eles ainda precisariam enfrentar os últimos desafios até que eles pudessem realmente receber essa bênção. E eu fiquei pensando um pouco mais sobre essa parte da travessia do deserto, porque esse deserto durou muito tempo para eles, foram 40 anos, foi desafiador. Eles questionaram a presença de Deus, eles questionaram o cuidado que Deus tinha com eles, né? Eles sentiram essa ausência de Deus. E em meio a todos os milagres que Deus fez enquanto eles faziam essa travessia, eles não se quebrantaram diante de Deus, eles não colocaram a confiança deles diante do nosso Pai. Isso é o que muitas vezes a gente faz, né? Quando a gente está passando por alguma dificuldade, quando a gente está passando por alguma situação, a gente se questiona, será que Deus está aqui? Por que Deus não está agindo dessa forma? E foi muito isso que eles fizeram no deserto. Eles queriam que Deus fizesse outras coisas de outras formas. Eles não entendiam o que Deus estava querendo fazer e eles não confiavam naquilo que Deus já estava fazendo. Então isso levou eles a uma desconfiança e a um desespero muito grande que acarretou na morte deles no deserto. Só a outra geração, os filhos deles que estão agora prestes a entrar na Terra Prometida. E Deus ficou ministrando no meu coração sobre isso, que a gente não é diferente desse povo, né? Quando a gente tem algum obstáculo, alguma dificuldade, a gente também quer pegar alguns atalhos, a gente também quer questionar por que Deus está fazendo aquilo. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente prefere pegar atalhos, a gente quer pegar atalhos achando que Deus não está agindo na nossa vida. Quantas vezes a gente quer
pular ou adiantar a próxima fase porque a gente está extremamente desconfortável nessa que Deus nos colocou. E quantas vezes a gente coloca a nossa confiança em outras coisas porque Deus não está fazendo aquilo que a gente quer, do que a gente colocar nosso foco realmente no caráter dele, no amor dele, que é infinito. E Deus, ele vê além. Ele mesmo escreveu todos os dias da nossa vida. Então, ele é digno de confiança e os planos dele são muito melhores que os nossos. Então, a gente realmente precisa se questionar sobre isso, do porquê que a gente está com medo, do porquê que a gente está passando por esse deserto de uma forma tão, muitas vezes, desesperançosa ou questionando Deus mesmo sobre isso. E o deserto ele é o lugar da dúvida, do desconforto, do questionamento, mas ele também é um lugar de preparo. Deus sabe que para a gente receber alguma bênção ou para a gente conseguir estar em outro nível, a gente precisa desse preparo, a gente precisa desse crescimento, a gente precisa desse molde. E o deserto ele é o lugar desse treinamento, né? E sem isso, a gente não vai estar pronto para receber o que Deus tem pra gente e, consequentemente, a gente não vai receber. Mas Deus está chamando a gente para observar com mais cuidado, mais cautela, a presença dele conosco no deserto. Ele fala que ele vai com a gente, ele fala que ele nunca vai desamparar, ele nunca vai nos deixar. Então, a gente precisa voltar às nossas orações, se a gente estiver num lugar desse, né, de falta de esperança, de confiança em Deus, a gente precisa voltar às nossas orações para que Deus fortaleça esse lugar de confiança. A gente precisa pedir para o Espírito Santo mostrar para a gente qual é o cuidado que Deus está tendo, qual é o carinho que Deus está fazendo, porque pode ser em pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe porque a gente está olhando para outras coisas. Deus mostra esse amor, Deus mostra esse cuidado, Ele mostra essa proteção, mas muitas vezes a gente não quer ver, a gente não tá olhando nessa direção, a gente está preocupado com outra direção. Então, a gente precisa pedir, a gente precisa interceder pela nossa perspectiva, por como Deus quer que a gente encare esse deserto, como Deus quer que a gente olhe e como a gente vai ser aprovado, né, para receber essa bênção, para que a gente esteja mais maduro e esteja num outro nível mesmo com Ele. Então eu gostaria que a gente fizesse uma análise, que a gente pensasse sobre o deserto que a gente está passando, né? Creio que todo mundo aqui tem alguma dificuldade, alguma questão que está enfrentando agora. Se a gente, nessa dificuldade, se a gente nesse deserto, a gente está mais desesperada, ou se a gente está buscando confiar mais em Deus. Será que a gente está olhando para os lugares e batendo cabeça em lugares que Deus já fechou, que Deus já falou que não é pra gente? Ou será que a gente está tentando buscar mais o direcionamento de Deus, mais essa dependência em Deus? E em quais situações Deus está se mostrando presente? Quais são os detalhes que Deus está fornecendo? Qual está sendo o cuidado, o amor, o livramento, né? Que muitas vezes a gente acha que Deus não dá uma coisa porque Deus não quer, só que na verdade Deus está nos livrando de algo, né? E que seria super prejudicial pra gente. Então, a gente realmente precisa pedir para o Espírito Santo mostrar isso pra gente, direcionar a gente até esse ponto, porque mudar essa perspectiva vai fazer com que a gente mude como a gente vai passar por esse deserto. O que ele vai representar e qual o tamanho também que ele vai ter pra gente. E é bom a gente sempre lembrar que a gente realmente precisa passar pelos processos, a gente precisa sofrer algumas coisas, a gente precisa se sentir desconfortável com algumas questões para que a gente consiga avançar, para que a gente realmente consiga crescer no lugar e no tamanho que Deus quer que a gente cresça. E vocês lembram na terça-feira que eu falei que o medo ele cresce na falta de confiança em Deus, né? E o deserto acaba sendo esse lugar muito propício para o medo crescer, porque é quando a gente está desconfortável e quando a gente parece não ver o agir de Deus. Quando a gente acha que Deus está atrasado, quando a gente acha que, mas eu já passei dessa fase, então eu acho que eu já poderia estar em outro lugar, em outro nível, enfim. São nesses momentos que a gente precisa estar mais em comunhão com Deus. São nesses momentos que a gente precisa ler mais a Bíblia,
dedicar mais tempo ao nosso devocional de uma forma mais íntima, mais profunda, se render cada vez mais a Deus, porque só Ele é capaz de transformar esse deserto de um intenso sofrimento para algo que a gente vai olhar e vai falar, não, realmente eu preciso crescer, eu preciso amadurecer e eu vou ter coragem de enfrentar essas coisas porque eu sei que Deus vai estar comigo e eu sei que Ele está me levando para um caminho melhor, para um lugar melhor, mas eu vou precisar passar por alguns obstáculos. E a Evelyn, ela tinha falado no grupo sobre a importância da gente celebrar as pequenas vitórias, né? Porque às vezes a gente se cobra tanto que a gente fica apegada a tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer ainda e esquece tudo aquilo que a gente já conseguiu fazer e que foi extremamente desafiador pra gente, né? Eu ainda não consegui me ajustar no desafio a fazer exercício todos os dias, a fazer o devocional, o exercício, enfim, e todas as outras demandas que eu preciso. Mas eu consegui ajustar a minha alimentação. E ontem eu estava super frustrada porque eu ainda não estava engatada no exercício físico. Mas eu lembrei sobre isso que a Evelyn falou e eu fiquei, eu ainda não engatei no exercício físico, mas a minha alimentação está muito melhor. Então isso já é um avanço, já é uma conquista. Então deixa eu focar um pouquinho aqui na minha conquista da alimentação, porque aí depois eu vou conseguir passar para o exercício físico, enfim. Lembrar dessas pequenas vitórias no deserto é também lembrar da ação de Deus no deserto, porque é Ele que possibilita a gente de ter essas pequenas vitórias, de ter esses pequenos passos, né? Porque a gente às vezes só quer uma mudança extraordinária, gigantesca, mas a gente não percebe que é no dia a dia, que é naquele pouquinho que Deus já está transformando a gente. E eu tô vendo muito a mão poderosa de Deus na minha vida, principalmente na minha área emocional, que é onde eu tava com mais dificuldade. Tô passando por um deserto nesse momento, mas o meu medo, a minha frustração com o que Deus estava me dando, estava fazendo o meu caminho, o meu deserto ser desesperador, ser completamente insustentável, e isso estava me impedindo de conseguir olhar e aproveitar todo aquele cuidado que Deus já estava tendo comigo nesse deserto. Então a gente precisa só obedecer, se render e pedir o Espírito Santo para que isso seja uma vontade genuína do nosso coração também, né? Eu costumo orar para Deus pedindo para que eu queira aquilo que Ele quer para mim, para que eu tenha uma vontade genuína de querer ler a palavra, de querer falar com as pessoas sobre o amor dele, de querer passar pelos processos que Ele está propondo mesmo. Enfim, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para eu falar com vocês hoje. Espero muito que ela fale com vocês como ela tem falado comigo. Que a gente consiga tomar posse dessa bênção mesmo que já foi liberada pra gente, que já tá disponível pra gente viver. Obrigada, meninas. Beijo. Até a próxima.